Bem-vindo, querido filho e filha de Deus. Que a paz de Deus esteja convosco. Antes de iniciarmos nosso momento com Deus, se inscrevam, curtam, compartilhem, porque a palavra de Deus não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Ativem o sininho, marquem nas suas mídias sociais, marquem a todos nas mídias sociais. Seja bem-vindo a este momento de encontro com Deus. Meu nome é Bispa Fábio e hoje estou aqui para orar por você. Você já parou para pensar que a semana que está começando pode ser a semana que muda toda a sua vida? Que Deus não quer que você sofra sozinho, que existe um poder celestial esperando por você neste exato momento. Se você está cansado de lutar, se está enfrentando tempestades que parecem não ter fim, se os problemas parecem maiores que as soluções, pare aqui comigo por alguns minutos, porque esta semana é diferente. Esta semana é a sua semana de virada. O significado da Semana Santa para os cristãos. A semana que mudou a história. Você sabe por que os cristãos celebram a Semana Santa com tanto fervor? Não é apenas uma tradição religiosa, é a comemoração do acontecimento mais importante da história da humanidade. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou em Jerusalém montado em um jumento. As pessoas gritavam Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos. Elas não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Mateus 21, 8-9. A multidão, que era muito grande, estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante e a que vinha atrás gritava: Hosana ao Filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Explicação breve. Este é o Domingo de Ramos. Representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas aqui está o detalhe. Aquelas mesmas pessoas que gritavam Hosana, alguns dias depois, gritariam Crucifique-o. Por quê? Porque elas esperavam um Messias político, um libertador terreno. Não compreendiam que Jesus veio para libertar as almas, para salvar a humanidade dos pecados. Para nós cristãos, o Domingo de Ramos nos ensina uma lição profunda. Frequentemente esperamos soluções terrenas para problemas espirituais. Esperamos que o dinheiro, a fama, os relacionamentos resolvam o vazio que só Jesus pode preencher. Os dias de angústia antes da vitória. Mas os dias que se seguiram foram dias de angústia. Jesus foi traído. Judas, um dos seus discípulos, o vendeu por 30 moedas. 30 moedas, o preço de um escravo. O Filho de Deus foi traído pelo próprio amigo. Mateus 26, 47-50. E logo, enquanto ainda falava, Judas, um dos 12, chegou e com ele uma grande multidão com espadas e bastões vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Aquele que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. Explicação breve. Esta é a essência do Evangelho. Enquanto nós éramos ainda pecadores, enquanto ainda estávamos longe de Deus, enquanto ainda não merecíamos nada, Jesus deu sua vida por nós. Não foi um gesto de alguém que merecia, foi um gesto de amor radical, incondicional, incompreensível. Jesus foi flagelado, seu corpo foi dilacerado, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Ele foi pendurado em uma cruz, onde morreu lentamente, em agonia indizível. E sabe o mais poderoso? Jesus fez isso voluntariamente. João 10,
17:18. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomar. Ninguém me tira, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomar. Este mandado recebi de meu Pai. Explicação breve. Jesus não foi uma vítima, ele foi um redentor que conscientemente, deliberadamente, escolheu carregar nossos pecados, nossas dores, nossas angústias na cruz. O sábado de espera e fé. Depois veio o sábado, um dia de silêncio, um dia em que os discípulos estavam perdidos, derrotados, cheios de dúvidas. Tudo o que Jesus havia construído parecia ter desabado, tinha acabado. Mas havia um detalhe: Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos não compreendiam. Como alguém que está morto pode ressuscitar? Como é possível? Neste sábado, há uma mensagem poderosa para você. Há momentos em nossas vidas quando tudo parece perdido, quando o teste falha, quando o trabalho é perdido, quando o relacionamento acaba, quando a doença vem, quando a situação financeira desaba, quando você se sente tão sozinho que gritaria se tivesse forças. Nestes momentos, há um sábado, um dia de escuridão, um dia em que você pergunta: Deus, onde você está? Mas Deus diz para você: eu prometi. Eu prometi que virei. Eu prometi que a ressurreição vem. Você precisa apenas acreditar. Amanhã de domingo, a ressurreição. E então chegou o domingo, o primeiro dia da semana, a madrugada do domingo. Mateus 28, de 5 a 7. O anjo disse às mulheres: não tenhais medo, eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor estava deitado. E ide depressa, dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos, e eis que vos precede na Galileia. Ali o vereis. Eis que vos o tenho dito. Explicação breve. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, é a vitória final sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. É a prova de que Deus é mais poderoso do que qualquer força das trevas. É a garantia de que se você está em Cristo, você também terá uma ressurreição, uma vitória. Para quem está enfrentando problemas, você não está sozinho. Deixe-me ser honesto com você. A vida é difícil. A vida é uma luta constante. O apóstolo Paulo, um dos maiores servos de Deus, escreveu, 2 Coríntios 11, 24 a 28. Recebi dos judeus 5 vezes 40 chicotadas, menos uma. Fui apanhado com varas 3 vezes, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei na profundeza do mar. Em viagens frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além de outras coisas, há o que pesa sobre mim diariamente, a ansiedade de todas as igrejas. Explicação breve. Mesmo o apóstolo Paulo, que foi apanhado ao terceiro céu, que recebeu revelações do próprio Deus, enfrentou sofrimentos inimagináveis. Ele não estava acima do sofrimento, ele passou por ele. E você? Você não está acima de nada, mas Deus está acima de tudo. As diversas batalhas que você enfrenta. Você pode estar enfrentando uma batalha financeira. As contas não fecham, o dinheiro não é suficiente. Você fica acordado à noite pensando em como pagar o aluguel, como alimentar a família, como continuar. Uma batalha emocional, a depressão, a ansiedade, o medo, a solidão.
Você se sente preso em uma sala escura sem saber como sair. Uma batalha na saúde, um diagnóstico que mudou tudo, uma doença que o consome, um corpo que não funciona como deveria. Uma batalha nos relacionamentos, um casamento que está desabando, uma família que não o compreende, filhos que o decepcionam, amigos que o traem. Uma batalha espiritual, uma tentação que o assedia constantemente, um vício que não consegue vencer, uma culpa que não consegue deixar ir. Uma batalha no trabalho, um patrão injusto, colegas que o sabotam, uma carreira que não decola, frustração profissional que drena sua alma. Sabe qual é a verdade? A maioria das pessoas, quando acorda de manhã, está lutando contra algo disso. A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que se rendem é quem eles chamam para a luta. A promessa de Deus para o que sofre. Há uma promessa no coração da Bíblia que foi escrita especialmente para você, neste momento. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Explicação breve. Deus não diz, você não terá dificuldades. Deus diz, eu estarei com você nas dificuldades. Eu não vou deixar você sozinho. E há mais. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Explicação breve. Quando você entrega o seu bardo a Deus em oração, quando você deixa de carregar sozinho e coloca nas mãos de Deus, Ele dá a você uma paz que não faz sentido, uma paz que não deveria ser possível, uma paz que é o escudo do seu coração. Momento de oração. Agora vou fazer uma oração. Não é só minha oração, é a oração de milhões de pessoas que estão sofrendo, que estão lutando, que estão buscando por um toque de Deus. Se você está assistindo isso e tem um bardo no coração, eu o convido. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos se conseguir e orem comigo. Creia comigo, peça a Deus junto comigo. Porque Deus ouve a oração, Deus ouve você. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante do seu trono com uma multidão. Não sou só eu aqui, são milhões, Senhor. São aqueles que estão cansados de lutar, que estão sem forças, que já caíram tantas vezes que não têm certeza se conseguem se levantar uma vez mais. Para aqueles que estão enfrentando angústia financeira, Senhor, há pessoas aqui que acordam com peso no peito, pensando em como vão sobreviver, pensando em como vão manter a dignidade, manter a família unida, manter a fé quando tudo parece desabar. Eu peço, Deus, que você abra as portas, que você abra as comportas dos céus, que você coloque recursos nas mãos de pessoas que ajudem esse povo, que você multiplique o pão na mesa, que você dê sabedoria para cada decisão financeira. Não é para luxo, Senhor, é para sobrevivência, é para dignidade, é para que possam olhar nos olhos dos seus filhos sem desespero. Eu clamo, Senhor, pela provisão, pela abundância, pelo sustento diário, assim como Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu peço, Senhor, que essa semana que está começando seja a semana da virada financeira, que oportunidades apareçam, que portas se abram, que o seu povo prospere. Para aqueles que estão em depressão e angústia emocional, Senhor, há pessoas que estão vivendo um dia de cada vez, que acordam com uma nuvem cinzenta sobre a cabeça, que não conseguem enxergar motivo para sorrir, que a vida parece um vazio. Eu clamo pela paz de Deus, que excede todo entendimento,
pela luz de Cristo que dispersa a escuridão, pela esperança que nos sustenta quando tudo é desespero. Senhor, remova a depressão, remova a angústia, troque a nuvem cinzenta por um arco-íris, troque a tristeza por alegria, troque o desespero por esperança. Porque Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei." Eu proclamo, Senhor, que essa semana marca o início da cura emocional, que medicamentos funcionem, que terapeutas tratem com excelência, que amigos verdadeiros apareçam, que a família seja um refúgio. Para aqueles que estão na luta da saúde, Senhor, há corpos doentes aqui, há famílias que estão enfrentando diagnósticos que as deixaram com medo, há pessoas que estão perdendo a vontade de lutar pela vida. Eu clamo pela cura, eu clamo pela saúde, eu clamo pelo poder de Deus que criou cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo humano. Senhor, restaure a saúde, cure as doenças, remova os tumores, fortaleça os ossos, estabilize a pressão, limpe as artérias, regenere os órgãos, ressuscite as esperanças de vida. Eu peço, Senhor, por milagres, por curas que os médicos chamarão de inexplicáveis, por intervenções do céu que mostrem que você ainda é Deus. Porque em Malaquias 4:2 está escrito: "Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas." Para aqueles que estão em conflito nos relacionamentos, Senhor, há casamentos desabando, há famílias fragmentadas, há amigos que se tornaram inimigos. Eu peço reconciliação, eu peço paciência, eu peço que o amor volte, que as palavras duras sejam substituídas por compreensão, que o orgulho seja quebrantado, que pessoas voltem umas para as outras. Para aqueles cujos relacionamentos não podem ser salvos, eu peço paz na separação, proteção das crianças, dignidade no divórcio, reconstrução de uma vida com propósito. Senhor, cure os corações feridos, remova a amargura, troque a raiva por perdão, porque está escrito: "Perdoai-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou." Para aqueles que estão em batalha espiritual, Senhor, há pessoas aqui com vícios, com tentações, com culpas do passado que as assombram. Eu clamo pela libertação, eu clamo pelo nome de Jesus Cristo, que é poderoso para quebrar correntes, para derrotar o inimigo, para limpar todo o pecado. Nenhum vício é maior que você, nenhuma tentação é mais forte que seu poder, nenhuma culpa é demasiada para o seu perdão. Eu proclamo que essa semana marca o início da liberdade, que a dependência seja quebrada, que o desejo volte, que a dignidade seja restaurada, porque em Romanos 8:1 está escrito: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Para aqueles que estão perdidos e confusos, Senhor, há pessoas aqui que não sabem por que estão aqui, que não sabem qual é o propósito da vida, que se sentem como um navio à deriva. Eu clamo pela direção, eu clamo pela clareza, eu clamo pela revelação do propósito divino. Senhor, mostre o caminho, seja a bússola, seja a luz, porque Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Senhor, eu oro não apenas para que você ouça essa oração, eu oro para que você realize essa oração, para que você mude as circunstâncias, para que você intervenha de maneira visível e poderosa. Eu clamo pela semana abençoada, não uma semana comum, uma semana diferente, uma semana em que céu e terra se encontram, uma semana em que o impossível se torna possível. Em nome de Jesus Cristo eu comando que todas as áreas de vida dessa pessoa sejam abençoadas, que a provisão vire em abundância, que a doença vire em saúde, que a tristeza vire em alegria, que a escuridão vire em luz, que o desespero vire em esperança, que a morte vire em vida. Porque você é Deus, porque você é poderoso, porque você é fiel.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Se você sentiu algo aqui, se seu coração foi tocado, se uma centelha de esperança se acendeu dentro de você, então creia. Creia que essa semana é diferente. Creia que Deus ouviu. Creia que a mudança está vindo. Erga suas mãos em posição de recebimento e receba, e apenas escute e diga amém quando for solicitado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Diga amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Diga amém. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, saúde, abundância e proteção. Assim seja. Diga amém. Se inscrevam, curtam, compartilhem essa oração. Mande para um amigo que está sofrendo, porque a palavra de Deus não é para ser guardada, é para ser compartilhada. Ativem o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém.